Olá galera, tudo bem? Sou o professor Ribamar. Estamos aqui para mais uma aula de biologia no canal Ribamar Biologia. Hoje a gente vai continuar falando sobre as características que são comuns aos seres vivos. Antes de iniciar a aula, deem o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Bom, hoje iremos falar sobre a reprodução. Começaremos a falar, aliás, sobre a reprodução, né? Depois falaremos sobre outras características. Vamos lá. A reprodução, ela é o mecanismo utilizado pelos seres vivos para gerar novos descendentes. Então, a reprodução, ela é o mecanismo utilizado pelos seres vivos para gerar novos descendentes. Todo ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente. Existem dois tipos básicos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. A diferença é simples. Durante a reprodução sexuada ocorre fusão entre gametas, as células germinativas. No caso dos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. E a reprodução assexuada não tem o envolvimento de fusão entre gametas, não tem o envolvimento de gametas, né? Bom, a reprodução sexuada, aqui um exemplo, uma ilustração de um espermatozoide, estão vendo? É uma célula com a metade do DNA, né? Que é a célula masculina, e aqui a representação de um óvulo que tem também a metade do DNA que vai constituir o novo indivíduo. Ocorre uma fusão entre esses gametas. Nas plantas também, olha só, ocorre um processo chamado polinização, que vai levar o gameta masculino, o pólen que fica aqui nas flores, até a parte feminina da flor. Normalmente vai pelo vento ou por animais, ainda pela água também. Bom, é a reprodução sexuada nas plantas. A reprodução sexuada, ela tem uma grande vantagem porque ela permite uma variabilidade genética. Permite uma grande variabilidade genética. Na hora que os genes do pai se encontram com o da mãe, eles se embaralham, né? Formando um novo indivíduo. Essa variabilidade pode ser percebida de forma bem simples, você olhando para você e seus irmãos, que se parecem, mas são diferentes uns dos outros. Ou olhando outras famílias. Os irmãos se parecem, mas não são iguais. Bom, a reprodução assexuada agora. A reprodução assexuada, ela não tem o envolvimento de gametas. E a desvantagem dela é que ela não permite uma variabilidade genética como a reprodução sexuada. Olha, são diversas maneiras de reprodução assexuada. Vamos aqui às mais conhecidas. Bipartição, que também é chamada de cisciparidade ou divisão binária, quando o indivíduo dá origem a dois novos indivíduos geneticamente idênticos. O brotamento, que é quando parte de um indivíduo brota, gerando também outro indivíduo geneticamente idêntico. A partenogênese, né, que ocorre o desenvolvimento do óvulo sem que haja fecundação, no caso só tem um gameta, que é o óvulo. A regeneração ou fragmentação e a propagação vegetativa. Vamos ver esses tipos aqui. Olha lá, isso aqui é a bipartição, também chamada de cisciparidade ou divisão binária. Isso aqui é a representação aqui em A, esse esquema aqui, ó. Em A, uma célula procarionte, aqui o seu DNA. Observa aqui que aqui em B o DNA se duplica, começa a haver uma invaginação da membrana plasmática, já aqui se transformando em duas em D, e aqui se separam. Então, na bipartição, cisciparidade ou divisão binária, um indivíduo dá origem a dois novos indivíduos geneticamente idênticos. Aqui o brotamento, olha aqui um pedaço aqui do broto, né? Vai brotando, gerando novos indivíduos. Muito comum em diversos seres vivos aqui, que é o caso das esponjas do mar, olha aqui, ó.
Aqui em cada buraco desse aqui, ó, que a gente chama de ósculo, orifício, cada ósculo desse, olha só, aqui é um indivíduo, ó, um brotando aqui, brota aqui, brota aqui. Bom, sobre os outros tipos de reprodução, esses são os mais conhecidos, de reprodução assexuada, a gente vai falar sobre eles no momento oportuno, quando estivermos dando as aulas sobre reprodução. Metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, no interior de uma célula. Olha só essa definição. É o conjunto de reações químicas, atividades de transformação química que ocorrem no interior de uma célula. Então, reações químicas são atividades de transformação química. E o metabolismo, é lógico, ocorre nos seres vivos, portanto, dentro das células. E ele ocorre em duas vias metabólicas, o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo e catabolismo. O catabolismo, ele degrada moléculas complexas em produtos mais simples, liberando energia. A outra via metabólica, que é o anabolismo, ele sintetiza moléculas complexas a partir de moléculas simples, ocorrendo um consumo de energia. Um exemplo simples aqui nas proteínas, né? A gente se alimenta e o sistema digestivo ou digestório, ele vai degradando as substâncias mais complexas em substâncias simples. As proteínas, por exemplo, são degradadas em aminoácidos. E aí a gente consegue absorver os aminoácidos. A gente não absorve as proteínas inteiras, que são moléculas maiores. A gente absorve os aminoácidos, que são seus constituintes. E no caso aqui de sintetizar moléculas, a síntese de proteínas, né, que vão sendo juntados vários e vários aminoácidos até formar uma cadeia polipeptídica. Bom, vamos falar um pouco sobre a nutrição, que é uma parte importante do metabolismo dos seres vivos. Ela pode ser realizada através da fotossíntese ou quimiossíntese, né? A fotossíntese ou a quimiossíntese é um processo, a fotossíntese é outro. Mas a fotossíntese é o mais conhecido. É o processo pelo qual os seres vivos, as algas, vou repetir. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias produzem sua própria energia, a glicose. E na quimiossíntese, espécies de bactérias realizam quimiossíntese utilizando-se de outras substâncias que não estão presentes na reação fotossintética, produzindo também sua própria energia. A quimiossíntese ocorre em algumas bactérias, a fotossíntese em plantas, algas e algumas pouquíssimas espécies de bactérias. Os seres que produzem sua própria energia são chamados de autótrofos. Não se esqueçam essa palavra é muito importante na biologia. Autótrofos e heterótrofos. Os seres que produzem sua própria energia são chamados de autótrofos. Os seres que se nutrem, buscam sua energia através de outros seres vivos são chamados de heterótrofos. E os heterótrofos, eles conseguem se nutrir, fazer sua nutrição por duas formas básicas: absorção ou ingestão. A absorção, quando ele absorve os alimentos do meio, e a ingestão, que é o nosso caso, quando a gente ingere os alimentos. Reação a estímulos do meio e movimento. Os estímulos do meio externo percebidos pelos seres vivos são de natureza química e física. Né? Geralmente a reação aos estímulos envolve a realização de movimentos. É o caso aqui dessa plantação de girassóis aqui, ó. O girassol, ele vai girando conforme a posição do sol. A sua flor aqui, né? É uma inflorescência, na verdade, ela vai girando conforme a posição solar. Olha só aqui um estímulo aqui, pegando num ferro de passar roupa quente. Mais uma aqui, ó, uma planta carnívora, ela sente um inseto e fecha aqui. E aquela plantinha, que são várias as que tem, que de dia ela está aberta, as folhas, né? E quando vai o sol baixa, as folhas se fecham. Ou quando a gente passa a mão também, né? Encosta nelas, as folhas se fecham. O crescimento.
Bom, o crescimento, todos os seres vivos crescem, né? Os unicelulares aumentam o volume de sua célula e os pluricelulares crescem através do aumento do número de células. Essas células aumentam em número num processo de divisão celular chamado mitose. Mitose, através de sucessivas mitoses. A mitose é quando é uma divisão celular em que uma célula dá origem a duas novas células idênticas entre si. Que é o caso das unhas nossas crescendo, das plantas crescendo, o cabelo crescendo. Esses são exemplos clássicos de mitose e crescimento. Aqui são uma figurinha aqui, né? Vendo o bebê crescendo, os seres humanos, a gente cresce até um certo ponto, né? Da vida. Olha só outro tipo de crescimento aqui dos insetos, né? Que eles têm esse exoesqueleto aqui de quitina. Esse exoesqueleto é duro e para eles crescerem, eles deixam o exoesqueleto de fora. Aqui é uma cigarra, né? Dando um exemplo. E tiram e saem fora e crescem durante um período. Depois que eles crescem durante esse período, o próprio organismo produz outro exoesqueleto. Exoesqueleto é um esqueleto externo. É isso? Um esqueleto externo. É como se fosse a roupa dele. Ele, para crescer, a roupa impede. Aí ele tem que tirar essa roupa e crescer por um período. A hereditariedade. A hereditariedade está intimamente ligada à reprodução. É a transmissão do material genético das gerações parentais aos seus descendentes. Isso aqui é uma representação, né, de uma molécula de DNA. Então, a hereditariedade é a transmissão do material genético das gerações parentais, ou seja, dos pais, aos seus descendentes. E assim, esse material genético vai sendo transmitido ao longo do tempo entre as famílias. Variabilidade genética, seleção natural e adaptação são outras características dos seres vivos. A variabilidade genética que os torna os indivíduos diferentes, ela ocorre por alguns processos básicos. Um primeiro que a gente vai falar aqui é a recombinação genética, que ocorre na permutação. A permutação é uma troca de segmentos de cromossomos, chamada também de crossing over, e a reprodução sexuada, onde os genes do pai se combinam com os genes da mãe, se embaralham, né, para formar um novo indivíduo. A mutação, né? A mutação que ocorre, alterações permanentes no material genético, são formas de variabilidade genética. Essa mutação é o mesmo que mudança, alteração. Então ocorre a variabilidade genética, ela ocorre nos seres vivos por recombinação genética, na permutação e na reprodução sexuada, no crossing over, né, e na reprodução sexuada. E a mutação, as mudanças, que na replicação do DNA sempre ocorrem erros, e esses erros podem causar alterações permanentes no material genético dos seres vivos. Olha só, aqui a permutação, olha o exemplo de permutação aqui, ó. Os cromossomos estão aqui, o cromossomo é uma molécula constituída por DNA. Aqui ele está representado assim, em forma de X. Aqui nele, o DNA, ou seja, o nosso material genético, está disposto aqui nos cromossomos. Observe aqui, ó, aqueles cromossomos aqui tá representando, um vem do pai e outro vem da mãe. Olha aqui, a permutação ou crossing over, que é uma troca. Vai haver uma troca, olha só, o vermelho e o azul. Aqui eles estão pareados e aqui já está trocado. Um trecho do azul veio para o vermelho e um trecho do vermelho veio para o azul. Esse crossing over, que a gente vai estudar quando estiver vendo reprodução sexuada, ele é um processo que é importantíssimo, devido justamente a isso, a permitir a variabilidade genética. Além da reprodução sexuada, né, quando os gametas vão embaralhar seus genes. Observe aqui, ó, aqui o glutamato, que é um aminoácido, e aqui na representação aqui de uma célula. Observe aqui, ó, que ele tem uma sequência aqui de bases aqui, que esse assunto ainda a gente não estudou, mas em breve iremos estudar. Olha lá, C, T e C. G, A, G. Aqui ele está na forma normal. Aqui,
observe que ele teve uma mudança aqui, ó, de T mudou para A. E aqui de A mudou para U. Ao invés de produzir o glutamato, essa informação genética, essa trinca aqui, ó, dessas 3 letrinhas, elas contêm a informação genética, vindo do DNA, vindo dos genes, né? Que os genes são pedaços de DNA. E ao invés de produzir o aminoácido glutamato, produz a valina, fazendo outra proteína e a célula, no caso, que ficaria na forma redondinha, como ela tinha que ser, ela ficou assim. É a tal da anemia falciforme, né? Que é uma mutação. Bom, ainda continuando, a seleção natural, ela foi proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace no século XIX. É a base das teorias evolucionistas, né? Graças à variabilidade genética, os seres vão diferindo uns dos outros através das gerações. Assim, alguns conseguem uma melhor adaptação e vão transmitir estas modificações aos seus descendentes. Quer dizer o quê? Que essa variabilidade, essas mudanças que ocorrem, as que são benéficas, elas permanecem e vão causando o quê? Uma adaptação desses... Ó, tá errado aqui, depois eu vou consertar. Ó. Não é adaptação, é adaptação. Adaptação, olha aqui, ó. Adaptação. E esses indivíduos que sofreram as mudanças vão transmitir essas características aos seus descendentes. Aqui uma ilustração, uma foto de Darwin, né, que viveu de 1809 a 1882. Ele propôs, e aqui de Wallace, né, essa teoria foi proposta quase que concomitantemente durante o século XIX, né? A mesma coisa foi pensada por Wallace e por Charles Darwin. Olha aqui, mais uma vez aqui, olha só aqui a adaptação, a seleção, veja só, ó, indivíduos de diversas formas, isso é variabilidade genética, ó, o gado de diversas formas, borboletas, olha só, as mais variadas formas. Isso aqui é o que a gente chama de variabilidade genética. Bom, vamos resolver algumas questõezinhas aqui de vestibulares. São 1, 2, 3. Opa, o gabarito aqui. Vamos lá. Primeira questão, da FUVEST de 2009. Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos. 1. Relacionam-se e modificam o meio. 2. Reproduzem-se sexualmente. 3. Respondem aos estímulos do meio. 4. Usam o gás carbônico na produção de matéria orgânica. Vamos lá a pergunta. São características comuns a todos os seres vivos? Vamos lá, vamos ver as alterações aqui. Relacionam-se e modificam o meio. Os seres se relacionam com o meio e modificam? Sim ou não? É verdadeiro. Os seres se relacionam com o meio externo e ainda os modificam. Reproduzem sexualmente? Não. A gente viu que alguns se reproduzem sexualmente e outros de forma assexuada. Então não é comum a todos os seres vivos, é somente a alguns. Respondem a estímulos do meio? Sim, sim, sim. Isso aqui é uma das características dos seres vivos, é se relacionar, responder a estímulos oriundos do meio externo. Então, essa aqui está correta. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica? Olha, quem usa gás carbônico na produção de matéria orgânica são os seres que realizam fotossíntese, que são eles plantas, algas e alguma espécie de bactérias. Portanto, é apenas as afirmativas certas são a afirmativa 1 e a afirmativa 3, que corresponde aqui à letra C. C, 1 e 3 apenas. Vamos para a segunda questão. Letra C, a primeira, né? Com relação às características gerais dos seres vivos, é incorreto afirmar células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática? Sim, apresentam. Então não é essa, a gente está procurando a incorreta. Apenas as células eucarióticas apresentam ribossomos? Errado! Os ribossomos são a única organela presente tanto em células eucariontes como em células procariontes. Portanto, essa aqui está errada.
É essa que a gente está procurando, a letra B. Vamos só conferir as outras. Letra C. A reprodução sexuada é fundamental para a variabilidade genética da espécie. Sim, acabamos de comentar. Letra D. O processo de degradação de substâncias complexas em substâncias simples é conhecido como catabolismo. Sim, a gente falou disso, é uma via metabólica. O catabolismo degrada substâncias complexas em substâncias simples, com liberação de energia. E o anabolismo, a outra via metabólica, ele faz construir moléculas substâncias, moléculas mais complexas, substâncias simples constituindo substâncias mais complexas, gastando energia, né? E letra E. As adaptações sofridas pelos organismos ao longo de suas vidas podem levar a um processo de evolução. Correto. O que a gente falou agora há pouco. As adaptações sofridas pelos organismos ao longo das gerações vão levando a um processo de evolução. Portanto, o correto aqui é a letra, a que a gente estava procurando é errada, é a letra B. 3. Questão do Enem. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum à planta e aos animais vertebrados. Vamos lá. Letra A. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e cromossomos. Não, isso aqui está errado. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações não reduz a diversidade de genes, aumenta, né, a variabilidade. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Vamos ver. C. Aparecimento por geração espontânea de novos indivíduos adaptados ao ambiente. Será? São mudanças evolutivas. D. Aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças ambientais. Letra E. Recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase de esporulação. Então ele está falando aqui de mudanças evolutivas dos organismos, representa de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. Então é um processo evolutivo comum à planta e aos animais vertebrados. O que? Qual dessas letras aqui seria? Qual seria? A aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em respostas a mudanças ambientais? A letra A, B, C, D ou E? Qual? Vamos ver a resposta aqui no gabarito. Olha só. 1C, 2B, 3B. Vamos lá? 1C, que a gente tinha visto. 2B, aqui ó, que era errada. E aqui ó, sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Isso aqui ele está falando de adaptação. Adaptação. Um exemplo bom de plantas. Plantas que vivem em ambiente com estresse, que sofrem constantes estresses hídricos em ambientes secos, como por exemplo o cacto, né, que vive em ambientes secos. Ele tem a sua adaptação, aquela folha dele é modificada, que funciona como reserva de água. As árvores tortuosas no cerrado, as folhas grossas das árvores do cerrado com aquele aspecto de couro. Enfim, são muitas as características. Aqui o gabarito, aqui as nossas referências para a aula. Muito obrigado pela atenção. Aqui a gente encerra a aula 2, né, sobre características comuns aos seres vivos. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.